Olá, bem-vindos ao Sintonia Bíblica. Eu sou Camila Valverde, eu sou pastora, sou teóloga, sou aqui da igreja IBPV e hoje nós vamos dar início a uma série de estudos em Apocalipse. Nós vamos fazer um panorama do capítulo 1 na aula de hoje, mas antes de entrarmos no capítulo 1, é preciso falarmos sobre algumas outras coisas que vão esclarecer um pouquinho mais o livro. A primeira coisa é sobre o nome do livro, Apocalipse. Quando o livro foi escrito, ele não tinha um nome, mas logo que ele começou a ser circulado, foi colocado então o nome de Apocalipse, que era a primeira palavra do conteúdo do livro. Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu, descobrir algo que está encoberto. Mas é muito importante entender que Apocalipse não é só o nome do livro. Apocalipse é também um gênero literário. Aliás, Apocalipse tem 3 gêneros literários juntos nesse livro. Nós temos um gênero literário que é a carta, o que está bem evidente quando o João envia. Nós vemos que tem um remetente, um destinatário e um conteúdo específico tratando algo específico ali para as 7 igrejas da Ásia Menor, que se estende também esse conteúdo para nós. Profecia, porque ele fala de algo que ainda vai acontecer. E gênero literário apocalíptico. Quando nós falamos de profecia e de carta, é algo comum para os nossos ouvidos, é algo que nós até estamos já acostumados, familiarizados. Mas quando falamos de um gênero literário chamado gênero apocalíptico, não é nada comum, não é nada fácil de compreender, porque não faz parte da nossa literatura, não faz parte do nosso contexto e dos nossos dias. Por isso, é muito importante entender a questão desse gênero literário. O gênero literário apocalíptico, para a gente, é algo bem incomum, mas não era incomum para os primeiros leitores de João. Os primeiros leitores de João, eles já tinham vários apocalipses, vários livros com esse gênero literário. Não canônicos, claro, não estão na Bíblia, mas eles já eram familiarizados com esse tipo de literatura. Naquele período, por exemplo, eles tinham Apocalipse de Baruque, a Assunção de Moisés e um livro apocalíptico chamado Enoque. Então, eles já viam e já olhavam para esse gênero literário com uma certa diferença do que nós olhamos. Quais são as características em comum desse gênero apocalíptico? Esse gênero contém figuras bem diferentes, seres mitológicos. No nosso caso, no nosso Apocalipse, a gente vê que tem dragão, tem besta, tem seres com muitos olhos, com muitos chifres, tem mulher que se veste de sol, trombetas, números, o que torna tudo ainda mais difícil para a gente entender, já que a gente não consegue saber o que a gente deve interpretar de forma literal e o que a gente deve interpretar de forma simbólica. Mas para aqueles primeiros ouvintes, isso era mais comum do que para a gente. Outra característica desse gênero é um contexto de luta, um certo dualismo. Tem sempre uma luta do bem contra o mal, tem sempre uma briga entre o bem e o mal. Outra característica é que nesse conteúdo, nesse gênero literário, o bem sempre vence no final. Exatamente, o bem sempre vence no final. Só da gente compreender um pouquinho do gênero literário apocalíptico, a gente já sabe que a intenção do autor é encorajar, é incentivar, é trazer esperança e não trazer medo, dúvida e pavor, como muitas pessoas às vezes olham e pensam sobre o livro de Apocalipse. Como esse gênero literário coloca sempre o bem triunfando no final, nós já sabemos que apesar dos dragões, das bestas, dos números, das coisas e dos símbolos que a gente não compreende, nós sabemos que a mensagem é: apesar de tudo isso, o bem triunfa no final. Outro ponto importante a gente entender é que muitas das figuras que são bem diferentes e difíceis da gente compreender, para o primeiro leitor também não era tão difícil assim, já que 250 citações que João traz em Apocalipse são de textos do Antigo Testamento. Isso mesmo, textos de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias. Muitas figuras de Apocalipse já estavam contidas
no Antigo Testamento. Então eles não têm a estranheza que nós temos de muitas coisas e também pelo fato que eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Falado sobre o gênero literário, então, é importante a gente falar também um pouquinho sobre o contexto histórico. Qual era a notícia, quais eram as notícias, os acontecimentos nessa região, nessa época? Qual era o jornal do dia dessa época, desse povo? Nós vemos na história que a igreja estava debaixo de uma grande opressão. A igreja estava sob uma intensa perseguição. Alguns estudiosos, historiadores dizem que tudo isso aconteceu, essa carta foi escrita no tempo do imperador Nero, por volta do ano 60. Nero era um homem, um imperador muito cruel, aquele que mandou queimar os cristãos e colocar os cristãos em postes, e eles ficaram ali acesos, em chamas, morrendo enquanto iluminavam a cidade. Esse era o Nero. Mas outros estudiosos, e essa é a corrente mais aceita e mais forte, é de que o contexto foi durante o imperador Domiciano, por volta de 80, 90, dos anos 80, 90. Ou seja, depois de Nero. Então veja, a igreja estava sob uma intensa opressão e perseguição. O imperador Domiciano era chamado, conhecido como Segundo Nero. Porém, ele era ainda mais cruel que Nero. Nesse tempo, havia culto ao imperador. Então, todo mundo tinha que prestar culto ao imperador e quem se recusasse a fazer isso era tremendamente punido, ou por morte, ou por exílio, ou por algum tipo de sofrimento, e essa pessoa era impossibilitada de ter alguns acessos, né, sociais, comunitários. Isso trazia um prejuízo até mesmo de vida. Todos os discípulos, apóstolos de Jesus, já estavam mortos, todos já tinham sido assassinados por simplesmente ter pregado o nome de Jesus. João, que está tendo a visão e a revelação e escrevendo o livro, ele é o único apóstolo vivo, inclusive ele escreve lá da ilha de Patmos, onde ele está condenado ao exílio, possivelmente uma condenação que deveria ficar ali até a morte. Ele está ali, nesse contexto, e ele fala isso logo no capítulo 1, que ele se encontra na ilha de Patmos como consequência de ter pregado o evangelho de Jesus. Você consegue imaginar os pensamentos dos cristãos naquela época? Você consegue imaginar o coração dos líderes cristãos naquela época? Como estavam os pastores? João era um pastor na igreja de Éfeso, que estava ali agora exilado e condenado por ter pregado o evangelho. Você consegue imaginar debaixo de que terror os cristãos viviam? Quando a gente entende que o gênero literário tem o objetivo de trazer esperança, dizendo que o bem sempre triunfa no final, o contexto histórico também nos ajuda a entender que Apocalipse é uma carta para trazer esperança e não terror. Qual sentido teria mandar uma carta para a igreja que estava sofrendo, para cristãos que estavam perseguidos e oprimidos, colocando ainda mais medo e terror neles, sendo que o que eles já tinham ali no momento era um completo terror? Com o contexto histórico e com o gênero literário, a gente consegue ver claramente que o objetivo de Apocalipse é trazer força, é trazer ânimo e esperança para a igreja de Jesus Cristo. Além dessa perseguição externa do imperador, né, da política, do Estado, que a igreja sofria, a igreja também enfrentava uma perseguição, um problema interno. A gente vê pelas cartas em Apocalipse que Jesus traz orientação para 7 igrejas ali locais que estão vivendo problemas pontuais. A gente vai abordar cada uma dessas cartas nos próximos episódios. Mas por hoje é importante a gente entender que essas cartas vão trazer soluções, aconselhamentos, encorajamentos, ordenanças para problemas pontuais internos que a igreja vivia. Além de toda a pressão externa, a igreja enfrentava falsos profetas, falsos apóstolos que entravam nas igrejas infiltrando todo tipo de heresia e de mentira, querendo contaminar a igreja. Também eles enfrentavam a presença de pessoas carnais e místicas que ficavam ensinando, que deveriam conhecer mais o pecado pessoalmente para poder ter autoridade contra o pecado. Também enfrentavam um problema do desânimo.
do esfriamento do amor, do esfriamento espiritual. Todos esses problemas internos, Jesus vai tratar diretamente com cada igreja local, e os problemas externos de perseguição, ele vai tratar consolando e encorajando a igreja, porque breve é a sua volta. Falando de gênero literário, de contexto histórico e algumas outras informações, nós vamos iniciar agora o panorama no capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Senhor Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 dos candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos candelabros, 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são as igrejas. Até aqui. Quantas informações ricas nós temos no capítulo 1 de Apocalipse. Nós já começamos entendendo quem é o autor do livro. Nós vemos aí que João escreve. Existe uma discussão entre os estudiosos de que poderia ser um outro João, que não necessariamente o João, apóstolo de Cristo, mas a tradição e a igreja, depois de muito analisar, decidiu e aceitou como João, o apóstolo, o discípulo do amor de Jesus, como o autor desse livro. Mas, por trás desse autor humano, nós vemos que Jesus Cristo é o autor divino. É ele que está aparecendo, ditando e narrando o que é para João transmitir para a sua igreja. Também temos aqui uma lição.
logo no capítulo 1, nós vemos que o propósito do livro é a igreja, além daqueles problemas pontuais serem tratados, ele tinha um propósito de alertar a igreja sobre coisas que viriam. E uma grande lição que traz alegria para a gente é uma promessa, que também está aqui no capítulo 1. Uma promessa de felicidade, no versículo 3, que diz assim: felizes, bem-aventurados, aqueles que leem, que ouvem as palavras e guardam as coisas que estão aqui escritas. Então aqui nós temos uma promessa de felicidade para todo aquele que lê e guarda as palavras que estão aqui em Apocalipse. Os destinatários são as 7 igrejas ali da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Consequentemente, a Igreja de Cristo, hoje, nós também somos os destinatários dessa carta. Jesus, no capítulo 1, traz uma grande notícia. Independente de tudo aqui a gente vai ler daqui para frente, das coisas que vão acontecer e das visões que João vai ter e vai narrar, nós temos uma grande notícia, já logo na largada, dada por Jesus. Ele diz que ele vai voltar. Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. E todo olho verá. Todo mundo vai ver Jesus voltando. Inclusive aqueles que o transpassaram, aqueles que feriram o seu corpo, que o mataram ali na cruz. Todo olho verá a volta de Jesus. Jesus, então, no capítulo 1, também faz uma apresentação. Ele se apresenta como aquele que era, aquele que é e como aquele que há de vir. Em vários versículos aqui no capítulo 1, nós vemos a divindade, a deidade de Jesus. Nós vemos aqui uma forte menção da Trindade. Apesar da gente não ver a palavra Trindade, a gente vê que ele é Deus, ele tem poder. Ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra, ele é o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega são as 2 letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Como se em português dissesse para nós, eu sou o A e o Z. Ele se apresenta como o princípio e o fim, fazendo menção do princípio lá do momento da criação, que é onde começa tudo para a humanidade. Ali ele já era, ele já estava. Ele diz, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também temos aqui no capítulo 1 o sentimento de Jesus pela igreja. Ele diz que ele nos ama e por esse amor ele derramou o seu sangue e nos libertou. No versículo 6 ele diz que pelo sangue dele ele liberta a igreja, o povo, quem aceita, quem crê, dos pecados. E então nos constituiu, aos que creem, aos crentes, por reino e sacerdotes para o Deus e Pai. Então, depois de toda essa maravilhosa apresentação na fala inicial de Jesus, de que ele é além do nosso tempo, de que ele é o princípio e o fim, João começa a ouvir, o texto que a gente leu aqui, ele começa a ouvir a voz de Jesus falando com ele, que era uma voz como de trombeta, e pede para ele escrever essa carta, então, para essas 7 igrejas. E depois de ouvir essa voz, João se vira para ver quem é, como era aquele que estava falando com ele. E quando ele olha, então, ele tem uma visão de 7 candelabros de ouro e um ser como um filho de um homem, parecido com um ser humano, no meio desses candelabros andando com 7 estrelas na mão direita. E aí, então, ele vai dando as características do que ele está vendo, dessa visão. Além desse homem estar no meio dos candelabros, segurando 7 estrelas na mão, João começa a descrever as vestes, as características de Jesus. Ele diz que esse homem usava vestes talares, né? Talares significa, vem do latim, né? A palavra talos vem do latim, significa tornozelo. Então, talares são vestes longas, até o comprimento do tornozelo.
A gente vê por diversas vezes nas escrituras que essas são características de vestes reais, roupas de reis, roupas de sacerdotes, indicando ali dignidade, autoridade e também pureza. O papel de Jesus como um sacerdote seria passando uma imagem de aquele que intercede pelo povo, de majestade, de rei, mostrando que ele é superior, que ele tem autoridade. E também ele tem um cinto de ouro na altura do peito. Os sacerdotes usavam um cinto na altura da cintura. Quando Jesus se apresenta com um cinto na altura do peito, ele está mostrando que a autoridade dele está acima dos sacerdotes. Ele é um sacerdote supremo. E de ouro, o ouro traz o aspecto de realeza, né, de um rei. Então, ele não é só um sacerdote supremo, mas ele também é um rei, ele é superior. A cabeça dele, branca como a lã, branca como a neve, essa imagem de cabelo branco remete pra gente um aspecto de sabedoria e também de eternidade, que ele está além do nosso tempo, mas ele está do outro lado da eternidade. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, nós vemos que existe ali um ancião de dias. Seria alguém com cabelos brancos, representando alguém de idade, um ancião. Então Jesus, aparecendo com esses cabelos brancos, remete também à visão de Daniel, a do ancião de dias. Mostra também pureza e santidade, né? Comparada à lã e à neve. Nós temos aí outros trechos da Bíblia dizendo e associando esse branco como a lã e como a neve, como pureza, como santidade. Também ele aparece, ele se mostra ali na visão para João, como alguém que tem olhos com chama de fogo. Olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo também carrega muito simbolismo. Traz uma ideia de penetração, uma ideia de poder de discernimento. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Esses olhos que aparecem ali como chama de fogo são poderosos e capazes de penetrar em todos os lugares e nada passa despercebido diante desses olhos. O fogo também traz o aspecto de pureza e de santidade, já que o fogo era utilizado para o processo de purificação dos objetos. O ouro, a prata, tudo submete ali ao fogo para ser queimado e ser purificado. O fogo também traz um aspecto de juízo. A gente vê no próprio Apocalipse 19:12 a descrição de Jesus retomando a imagem ali dos olhos com fogo no contexto do julgamento das nações. Então, Jesus tem o poder de julgar com justiça e também de discernir o bem e o mal. Nós vemos ali na sua imagem também pés semelhantes ao bronze polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Essa imagem dos pés de Jesus brilhantes e reluzentes como um latão polido também é muito rico em simbolismo. Mostra estabilidade e poder. Os pés de latão polido simbolizam firmeza, simbolizam força e também autoridade. O latão, sendo um metal forte e durável, representa que Jesus é firme e inabalável na sua postura e que ele é uma base sólida e poderosa e tem poder para todas as coisas. Também mostra pureza e santidade refinada. A expressão como refinado numa fornalha indica que esse metal foi purificado e brilhante, o que é símbolo de pureza e de santidade. A ideia de refinamento pelo fogo, ela é frequentemente usada na Bíblia para representar processo de purificação. Os pés de Jesus, portanto, simbolizam santidade e perfeição moral que foram provadas durante seu sofrimento e são inquestionáveis. Em Zacarias, capítulo 13, versículo 9, Malaquias, capítulo 3, versículo 3, mostra alguns exemplos desse refinamento pelo fogo, mostrando pureza e santidade refinada. A sua voz era como voz
de muitas águas. Essa comparação da voz de Jesus ao som de muitas águas também traz alguns significados simbólicos. Primeiro, poder e majestade. O som de muitas águas, como de uma cachoeira ou um mar, é um som avassalador. Quem já visitou aí as cataratas de algum lugar pôde perceber um pouquinho do poder que a presença da água e do seu som pode nos transmitir. João, quando compara a voz de Jesus com o som de muitas águas, expressa a autoridade e a majestade de Jesus. Esse som é um poderoso símbolo de que a voz de Cristo ela é inconfundível, com poder para se sobrepor a todas as outras vozes ao seu redor. Também traz uma ideia para a gente de onipresença e de penetração. A água se espalha e está em todos os lugares e penetra em muitos lugares ao mesmo tempo. O som de muitas águas é vasto e se espalha por grandes distâncias, envolvendo tudo ao seu redor. Assim, a voz de Jesus também é descrita como sendo capaz de alcançar e penetrar qualquer lugar, simbolizando a sua onipresença e o fato de que nada está fora do seu alcance e do seu conhecimento. Também mostra autoridade no julgamento. No Antigo Testamento, a voz de Deus é muitas vezes associada a trovões, águas, tempestades, como por exemplo em Ezequiel 43:2, que diz assim: a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. Essa comparação da voz de Jesus com água carrega autoridade divina para julgar e também de restaurar. Quando ele fala, a sua palavra tem um poder de transformar, de corrigir e de estabelecer justiça. Mais uma vez, por diversas vezes a gente vai ver características nos símbolos, na forma, nas coisas que João está descrevendo, se comparando ou trazendo menção, fazendo menção de textos do Antigo Testamento. Na mão direita, Jesus carregava 7 estrelas. Essa imagem das 7 estrelas na mão direita de Jesus também é carregada de simbolismo e tem uma explicação, nesse caso, no próprio texto. O próprio Jesus vai responder, vai falar sobre as estrelas e sobre os castiçais. Fica bem claro apenas com a leitura do texto. As estrelas, ele diz que são os 7 anjos da igreja que estão ali sustentados na sua mão direita. Anjos, no grego, angeles, significa mensageiros, mensageiro. Algumas pessoas acreditam que seriam anjos literais, né, que protegiam as igrejas, que seriam para esses anjos. Mas outras pessoas, e essa é uma posição que faz muito mais sentido, diz que esses mensageiros são, o anjo da igreja, são os pastores, os líderes que estão ali levando a mensagem do evangelho. E Jesus está mostrando ali que ele os protege. Quando ele fala, da boca dele saía uma espada afiada de 2 gumes. Essa imagem da espada afiada que saía da boca de Jesus também é muito rica em simbolismo. A espada que sai da boca de Jesus simboliza a sua própria palavra, que é poderosa e penetrante. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é descrita como viva e eficaz. E diz que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a imagem de uma espada de 2 gumes sugere que a palavra de Cristo, ela é precisa, ela é incisiva, ela é capaz de revelar a verdade, julgar com justiça e de penetrar o coração humano. O seu rosto, a Bíblia diz que brilhava como o sol na sua força. Essa imagem do rosto de Jesus brilhando intensamente simboliza várias características divinas, remete a Deus. A glória divina, o brilho no rosto de Jesus como um sol na sua mais poderosa, mais forte, força, representa a glória da majestade de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus frequentemente é associada a essa forte luz.
Por exemplo, lá em Êxodo 34, do 29 ao 30, o rosto de Moisés brilhava depois que ele falava com Deus. Lembra? Ele voltava dali do monte de quando ele conversava com Deus e o rosto dele estava tão forte que ninguém podia olhar para Moisés. Isso indica que ele possui, que Jesus ali com o seu rosto brilhando como um sol no seu mais forte poder, indica que Jesus possui a glória de Deus em sua plenitude. O rosto de Jesus ali brilhando mostra a sua glória divina, sua santidade, revelação da verdade e poder. João, então, quando vê tudo isso, depois de ouvir a voz, virar e ver tudo isso, passar o olho ali e prestar atenção em cada parte de quem falava com ele, ele cai, ele diz que cai aos pés de Jesus como um morto. E então Jesus fala para ele: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu não estou mais morto. Eu vivo e vivo para sempre. E eu tenho a chave do inferno e tenho a chave da morte. Então veja quanta coisa maravilhosa no capítulo 1. Nós temos a ideia, principalmente quando se aproxima do Natal, o que as pessoas veem é o Jesus da manjedoura. Aquele bebezinho num cestinho que nasceu, né, noite feliz. Os discípulos já tinham uma ideia bem mais evoluída. Eles tiveram Jesus andando pessoalmente lado a lado com eles por 3 anos. Mas Jesus era o amigo querido, o amigo generoso, gentil, aquele amigo que curava os enfermos, aquele amigo poderoso que eles sabiam que era o enviado de Deus. Mas era aquele amigo que dormia e que comia com eles, que andava de um lado para o outro, anunciando o seu reino que tinha chegado. Mas agora, a visão que João tem, pessoalmente, sobre Jesus, é uma visão completamente diferente. Tanto do bebê da manjedoura, quanto daquele Jesus gentil, amoroso, que andava com eles. Agora, Jesus se revela como majestoso, com um corpo completamente majestoso, como alguém todo-poderoso, em glória, com características e um som de uma voz completamente diferente da voz que ele estava acostumado a ouvir aqueles 3 anos que ele andava com Jesus. É assombroso e maravilhoso. Esse é Jesus se revelando para João. Tão poderoso, tão glorioso, que o fez cair com o rosto em terra, mas que foi consolado da mesma maneira a se levantar, porque a notícia era boa. Ele não estava morto, mas ele vive eternamente, e aquilo que ele começou, ele vai concluir, ele vai até o fim. Então João olha e os candelabros, né? Esse ser como um filho de homem está no meio de 7 candelabros. E então Jesus explica que os 7 candelabros são as 7 igrejas para quem ele ia escrever a carta. A gente pode ver aqui uma mensagem também, uma lição maravilhosa para a gente. Que Jesus é o noivo da igreja, mas ele não assiste a sua noiva de longe. Ele anda no meio da igreja. Aliás, a igreja não tem luz própria. Um candelabro precisa de alguém acender sua luz. E a luz que a igreja reflete, ela é adquirida através de Jesus. Esse que brilha o seu rosto como um sol na sua maior força, é ele que dá a luz para as igrejas. Ele não só dá a luz, como ele anda no meio da igreja, sabendo tudo o que acontece e também sustenta até o dia da sua vinda. Aqui nós vemos lições maravilhosas. Esse mesmo Jesus que tem a chave do inferno, esse mesmo Jesus que está vestido de glória e de majestade, esse Jesus que se revela todo-poderoso, ele está olhando de perto para a sua igreja e ele fará toda a sua igreja triunfar. Essa mensagem inicialmente consolou, confortou, encorajou
aquelas 7 igrejas locais. E essa mensagem também é direcionada para nós, já que nós também somos igreja, ainda somos igreja. Só existe uma noiva, e é essa noiva, composta de pessoas que creem em Jesus como Salvador, é que pode receber essa mensagem de encorajamento e esperança. Jesus está dizendo para a gente aqui em Apocalipse que tudo que vai acontecer vai ser superado por um acontecimento posterior, que é a sua volta. E é nesse olhar, e é sob essa perspectiva que nós devemos ler Apocalipse, cheios de encorajamento, de esperança e de alegria, porque apesar dos dragões e das bestas, o Cordeiro já triunfou e a sua noiva também vai triunfar. Deus abençoe.